Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Em Sintonia, um episódio muito especial porque ele marca os nossos 3 anos de programa. Estou aqui hoje com grandes mulheres e a gente vai atualizar um tema que foi inclusive o tema do primeiro episódio desse programa, que era o que falta para as mulheres conquistarem o Porto. E hoje eu estou aqui no especial Mulheres com a Fernanda, que é coordenadora de planejamento estratégico e financeiro da DP World, a Carla, que é operadora de RTG também no terminal, e a Natália, que é líder de manutenção também na DP World Santos. Quero agradecer a presença de vocês hoje aqui, super importante para esse bate-papo. E antes da gente entrar em qualquer história, eu queria saber a idade de vocês para conhecer um pouco mais sobre cada uma. Vou começar com a Fê. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui para esse bate-papo com vocês sobre um assunto que eu adoro, né? E, eu queria agradecer essa oportunidade. Eu tenho 45 anos. E você tá na DP World há quanto tempo? 4 anos. E você, Carla? Eu tenho 37 anos. Também quero agradecer o convite. Obrigada. Fiquei muito feliz. Tô há 2 anos na DP World. Aí, recentemente, eu passei pro RTG. Ai, que bom. E a Natália? Oi, muito obrigada pelo convite também. Eu tô com 27 anos. A mais nova aqui entre nós. E você tá na DP World há quanto tempo? Eu tô há 3 anos na DP World. Isso. Que bom. Eu queria saber o que levou vocês a entrarem no mercado portuário, né? Como é que vocês acabaram aqui onde vocês estão hoje, né? Trabalhando na DP World Santos, no Porto de Santos, o maior da América Latina. Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho da história de vocês até aqui. Bom, o meu interesse a princípio foi o crescimento profissional, né? Eu via no Porto uma oportunidade de ter uma carreira legal, divertida, né? Num setor que sempre me agradou, que foi equipamentos, carreta. Eu sempre tive essa vontade, né? De operar equipamento, máquinas, né? Uhum. E aí eu vi no Porto, né, a oportunidade de ingressar, né? E estou muito feliz. Você hoje trabalha num equipamento que é o segundo maior, né? De um terminal portuário, que faz a movimentação da carga dentro do pátio. Dentro do pátio, para o navio. Ele tem, acho que mais de 22 metros, né, de altura. E eu adoro. Assim, era um sonho, né? Quando eu entrei na carreta. E eu já gostava de operar a carreta, né? Uhum. O equipamento. E quando eu parava assim, que eu olhava aquele equipamento gigante, eu falava, nossa, um dia eu quero, né? E era um sonho. E é muito bom ter realizado. Você já tinha o curso para operar o RTG ou você fez enquanto estava na empresa? Já tinha. Antes de entrar para a empresa, eu fiz diversos cursos, fiz faculdade, me preparei para entrar. E quando você entra na empresa, tem um recrutamento interno, que você faz provas, faz exames, né? É bem difícil o recrutamento, mas valeu a pena. Você trabalhava com o quê? Você é formada no quê? Eu sou formada em logística. Ah, legal. E você sempre trabalhou em terminal portuário ou não? Não, antes de entrar no terminal eu trabalhava em autoescola. Nossa. Eu era instrutora em autoescola. Trabalhei 10 anos em autoescola. Caramba. E eu adorava, né? Adorava. Eu também entrei em autoescola com essa admiração, né? De ver as pessoas ensinando outras, né? Ver mulheres ensinando homens a dirigir, né? Uhum. Meninos. E eu já admirava. Aí na autoescola foi brotando esse interesse de ir pro Porto, né? Uhum. Porque muitas pessoas da autoescola seguem carreira no Porto também. E aí aconteceu já uns 7 anos que eu tenho essa vontade. Eu só não vim antes porque meu filho era pequeno, né? Eu falei, deixa ele crescer um pouquinho, né? Pra eu ter mais liberdade. Porque trabalhar de turno não é tão simples com criança pequena, né? Mas hoje em dia eu administro bem essa rotina. Até gosto. Então, na verdade, eu nunca pensei em trabalhar no Porto. Não era algo que eu almejava, né? Eu acabei entrando na DP World mesmo. Foi o primeiro terminal que eu trabalhei. Eu comecei lá na recepção, na verdade. Eu entrei no controle de acesso, trabalhando na segurança patrimonial. E aí eu fiquei... Empresa terceirizada até, Isso, por uma empresa terceirizada. Foi meu primeiro trabalho na área portuária, né? Uhum. E aí eu fiquei quase 2 anos, aí depois eu acabei passando para manutenção da DP World
Mas, assim, Porto nunca foi algo que eu... Sempre imaginei que fosse algo difícil de conseguir entrar, que... Enfim, nunca tinha pensado. E aí foi isso. E você se formou no quê? Eu sou formada em engenharia civil. Ah, que legal. Aí, quando eu entrei, eu tinha acabado assim mesmo, assim, pouquíssimos meses que eu tinha concluído minha faculdade. E aí, entrei na recepção, nada a ver, né, com a área que eu tinha me formado. Mas aí eu fiquei um tempo lá trabalhando, até que depois eu não imaginava também, não almejava entrar na Deep World na área que eu me formei, até porque não é o mercado principal da empresa, né? Não é engenharia. E aí, mas acabou que aconteceu de... que eu consegui Você já tinha entrar. Trabalhado com outras coisas antes de entrar como na parte de recepção? Já tinha. Quando eu entrei no controle de acesso, acho que eu tinha 22 anos. Nossa, que bem novinha. eu tinha acabado de terminar a faculdade, porque eu entrei logo que eu concluí o ensino médio na faculdade. Então, assim, tinha feito estágio, tinha trabalhado poucas coisas, assim, num banco. Tinha pouca experiência profissional, assim, mesmo. Sim. Aí, assim, foi a primeira grande empresa, assim, que eu entrei, né? Eu fiz estágio num escritório, uma empresa menor. Assim, uma empresa grande mesmo, eu entrei foi na Deep World mesmo. Numa empresa terceira, mas, né, vivendo daquela rotina, né? Do porto, de pegar barca, enfim, toda aquela coisa, né? Vistoria, enfim, toda aquela coisa, assim, que impressiona, né? Num primeiro momento, assim. E como é que é a sua rotina hoje? O que você faz? Você é líder de manutenção, mas, assim, o que faz uma líder de manutenção? Ah, sim. Lá na manutenção, como líder, o que eu faço, né, é supervisionar as equipes e gestão de contrato. Grande parte da minha mão de obra, eu não falo na manutenção, mas eu falo que estão atrelados a mim, é de empresas terceiras. Então, abaixo de mim tem pouquíssimas pessoas que são de Deep World mesmo, né? Eu falo funcionários da casa. Sim, sim. Mas das outras empresas, acho que tem cerca... Vou chutar um pouquinho para baixo, mas é mais ou menos uns 50, 60 funcionários. E você é a única mulher? Acima de mim tem a Renata, né? Tem a Renata, que é minha chefe, e tem a Samara do planejamento na nossa equipe. Então, assim, abaixo de mim é mais ou menos isso. Assim, o que eu falo que está diretamente ligado com a minha rotina. Claro que a gente se apoia muito ali, né, no setor. A gente cuida da parte elétrica, a parte de refrigeração e parte civil. Então, eu estou mais voltada para as atividades que englobam as atividades de construção civil, que são as obras de pavimentação e demais obras que possam ocorrer, né? Por isso que eu falei mais ou menos dos funcionários, porque depende de... Às vezes tem uma demanda, enfim, tem uma obra que não é rotineira, mas que acontece, né? E então tem o pessoal de obras civis, ferrovia, e manutenção predial, né? Jardinagem, pintura, essas que são as nossas atividades do cotidiano mesmo. E o mais legal é que você tá numa área que tem bastante homem, né? Você tá na área de manutenção, respondendo pra uma mulher também. Sim, então, sim. É legal, né? Você olhar pra cima e ver outra mulher também. Sim, sim, com certeza. E você, Fê, como é que foi a sua trajetória até aqui? Bom, eu iniciei fazendo relações internacionais. Eu sou formada em relações internacionais. Na época que eu fiz... eu comecei fazendo fora. Eu fiz... primeiro eu fiz intercâmbio. Então, do intercâmbio me deu vontade de estudar fora. Eu acabei começando fazendo relações internacionais fora. Em algum dado momento, eu quis voltar para o Brasil. Você fez intercâmbio aonde? Eu fiz nos Estados Unidos. Ah, que legal. E a faculdade também iniciei nos Estados Unidos. Ah, é? Isso. Aí eu não quis terminar lá, quis voltar. E aí eu continuei aqui em Santos. Sou formada em relações internacionais aqui em Santos mesmo. Só que na época, assim, a minha visão era um pouco mais para a área de desenvolvimento, países do terceiro mundo, um pouco mais pegada à ONU, sabe? Então eu não tinha essa expectativa. Totalmente diferente da área. Mas eu não tinha muito essa expectativa de trabalhar no Porto, mas eu estava em Santos. Né? E aí, quando eu me formei, eu acabei fazendo o meu próprio estágio, já foi na área portuária. E desde então eu fiquei na área portuária, até porque eu tive filho muito nova. Eu estava no primeiro ano da faculdade, depois que eu voltei dos Estados Unidos, né? Sim. No primeiro ano aqui. Então, eu estava com 22 anos. Então, eu tinha que ver o que eu ia conseguir conciliar. Né? Estudo, trabalho, o estágio, no caso, e filho, marido, casa. Então, era um turbilhão com 22 anos, né? Então, eu acabei ficando em Santos, que era
melhor até nem fui, porque se eu fosse para a área que eu estava planejando tudo, eu teria que ir para São Paulo, Brasília, né? Então, para o momento, para mim foi melhor ficar em Santos e acabei entrando na área portuária. E aí trabalhei em vários setores, agenciamento de navios, eu trabalhei na área do comercial, já fui secretária de CFO, até que eu comecei no planejamento. E depois, eu estava já no planejamento por um bom tempo, e aí foi me dada a oportunidade de vir para a DP World, né? E aí, então, eu já estava há 17 anos na empresa que eu trabalhava. Desde que eu comecei a fazer estágio, eu fiquei 17 anos, basicamente. E agora eu tô há 4. Empresa de... Qual era o setor? Na verdade, assim, ela tem todos os setores, né? Eu trabalhava na área de portos. Ah, tá. Mas é uma empresa que tem agronegócio, basicamente. Entendi. Então, os navios eram até de granel, não eram nem navios containers, que eu não tinha nem muito conhecimento. Fui conhecer na DP World. Aqui, Isso. Então, faz 4 anos que eu tô na área de planejamento, né? Mas, assim, para mim, a maior dificuldade nesse crescimento, né? Nesse crescimento profissional, foi basicamente você conciliar. Porque ser mulher, a gente sabe, tem várias vertentes. Você não só trabalha, você tem várias coisas para tomar conta, né? Então, esse crescimento foi pautado em quê? Em muita organização. E não desistir, porque em algum momento você fala, não vou dar conta, né? É estágio, é filho, é casa. Eu morava em Peruíbe na época, trabalhava em Santos, estudava em Santos. Fora a distância, né? Pra ir voltar do trabalho. Distância, eu saía às 5h20 da manhã, eu chegava à 00:30, com filho pequeno, né? Então, assim, eu acho que a barreira que foi bem difícil para eu continuar foi essa de você conseguir dar conta, né? Só que, assim, nesse momento, para mim, foi muito importante eu ter uma rede de apoio. Sim. Eu tinha 2 mulheres excepcionais que estavam ali, vai, faz, né? Te incentivando, me incentivando, né? Que era minha mãe e minha sogra. As 2 me ajudavam com minha filha pequena também. E tinha meu esposo também, tudo mais. Mas assim, você consegue, né? Então, assim, é muito importante você ter quem te inspire e te coloque pra e fala, cima, né? Você consegue, que você consegue. Então foi isso, foi uma luta, morando em Peruíbe, vindo pra cá, estudando, fazendo faculdade. Depois eu fiz pós-graduação, tenho uma MBA em Trader, que eu também fiz aqui em Santos. Que legal. Então foi isso. Então, assim, você pergunta, Fernanda, você enfrentou barreiras? Várias, né? Como eu trabalho na área administrativa, talvez eu não tenha tanto da barreira assim, você está num ambiente muito masculino e tal. Eu não senti tanto isso. Porque a gente vê no escritório muitas mulheres. Porque no escritório tem muitas mulheres. Mas eu acho que o que difere a questão operacional da área administrativa é quando a gente fala sobre cargos de liderança, né? Que a gente vê mulheres para todos os lados, mas quantas delas estão ocupando cadeiras altas, né? Exatamente. Então, assim, as barreiras são inúmeras até você chegar num cargo de liderança, que é o meu caso, no caso da Nath no momento, né? Sim. Então, assim, aí você pode perguntar, Fernanda, mas você trabalhou tanto tempo, tal, você ainda não chegou naquele cargo, tal. Mas, gente, assim, eu acho que a gente tem que... Eu tive que conciliar muitas coisas e ter um momento da vida que tem um programa muito bacana na empresa, que... são vários, né? Mas um dos que eu acho super bacana, eu fiz um dos primeiras edições, que foi o Mentor Her. Então, assim, a empresa é muito legal em participar, em tá sempre de olho, né? Se as mulheres estão crescendo, qual a quantidade de mulher que a gente tem, enfim. E esse programa me abriu o olho para algumas coisas, né? E foi muito importante. E até as meninas que trabalham comigo, porque o meu setor hoje também só tem meninas, eu sempre falo, faz porque ajuda. Eu fiz também. Você fez, Nath? Então, é muito bom. E neste momento, eu parei e fui falar com o meu mentor, era um homem. Eu falei assim, o que você fez? Aí mostrei meu currículo, o que eu já tinha feito, tal, não sei o que. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu não esqueci até hoje, é que eu falei assim, você vê, o que eu olho pro meu currículo hoje e falo, poxa, 11 anos como analista, o que eu fiz aqui? Parece que eu não fiz nada, gente, eu trabalhei pra caramba. Falei, estagnou na vida. Mas não, aquele momento, ele me fez enxergar, ele falou assim, não, Fernanda, naquele momento, o seu propósito, suas crianças estavam pequenas, eu tenho 2 filhos, né? Uma de 23 agora e um de 17. Então, assim, ele falou assim, esse momento da sua vida, você deu foco
na criação dos seus filhos. É isso mesmo. Em outra área da sua vida. Em outra Não área quer da sua dizer que vida. você fez menos ali ou aqui. Você não estagnou, você parou um pouquinho, deu uma pausa na sua vida profissional para você poder focar na vida, no crescimento dos seus filhos. E ainda assim você nem deixou de trabalhar. Não, parei. Exato. E tipo assim, não é que eu pausei... eu pausei assim, no momento de falar assim, agora eu não posso dar um passo maior, eu não quero ir atrás de coisas que me demandem muita responsabilidade. Se arriscar demais. Se arriscar, porque eu vou ter que faltar com eles. Sim, sim. Então, assim, ele me fez enxergar que eu tinha feito. E eu parei pra pensar, falei, realmente, foi isso. Esse momento em que eu não cresci, né? Eu tava focando em outra coisa na minha vida. E tudo bem, né? E tudo bem. E a gente tem mania de olhar só para um lado, né? Então, assim, quem que eu fui aqui profissionalmente durante esses anos todos? Eu tava sendo mãe, né? Quando eu fui Então, preparar o meu sendo currículo, né? Eu falei assim, gente, eu fiquei estagnada há 11 anos como analista. O que foi isso, né? Mas não, realmente foi isso. Foi uma pausa em grandes passos. Sim. Para você estar cuidando de outros, né? E o que hoje eu não me arrependo em nada, porque meus filhos estão aí, estão criados, estão correndo atrás, né? Então, para mim foi ótimo. Então, assim, esse mentor acabou falando, Fernanda, né? Foi bom essa pausa sua, você não estava estagnado, você estava olhando outra coisa, outro momento da sua vida. E agora que eles estão grandes, tal, você voltou a olhar para sua carreira, para sua área profissional. Então, aí foi quando você começou a procurar e apareceu a oportunidade. Porque você estava disposta a assumir cargos maiores, onde a responsabilidade é maior. E num outro momento de vida. E num outro momento de vida. Então, agora, por exemplo, não é que agora eu pausei meus filhos, ou eu pausei a criação deles. Eu continuo, né? Só que agora eu consigo dar um pouco mais de atenção, porque eles já estão andando bem, né? Se virando. E as necessidades deles são outras agora, né? E aí eu consigo focar em, tipo assim, não, agora eu quero olhar minha carreira, ver o que eu tô fazendo, ir atrás e tal. Então, assim, foi foi uma jornada. Uma jornada, pra chegar até aqui, como líder e tal. E quando foi que você assumiu o cargo de coordenação? Que ano que foi? Então, na verdade, eu entrei no Apple World como especialista. Aí deu um ano mais ou menos, aí já passei para supervisora. E o ano passado, coordenadora. Legal. Então, tô basicamente 1 ano como coordenadora agora. Sim, muito bom. Natália, para você, como é que é essa questão de ser responsável por uma equipe? Você comentou que são pessoas que não são da casa, né? São funcionários terceirizados, mas nem por isso deixam de ser pessoas que estão trabalhando ali no terminal. Como é que é para você estar à frente de uma equipe que é composta por homens? Assim, você já sentiu alguma barreira em algum momento? Até por ser jovem, né? Ainda tem esse plus aí. E muitas vezes a gente fala, porque é difícil você ser mulher e se impor na frente de muitos homens. E ainda mais quando você é jovem, né? Então, como é que tem sido isso pra você? Não, eu, curiosamente, nunca tive nenhuma dificuldade, assim. Eu acho que não por minha causa, não que não seja minha personalidade, nada disso. Sim. Mas é porque você deu até o exemplo anterior, né? Eu tenho a Renata como chefe, que ela já teve essa função que eu tenho hoje. Sim. Ela tá lá no terminal há muitos anos também. Então, eu ocupei uma função de líder, que anteriormente já tinha uma mulher que era líder também. E tá numa área que tem muitos homens, é algo que eu sempre trabalhei muito na minha mente. Até assim, pela sua área de formação, exatamente, né? pela minha área de formação. Então, assim, não tem muito a ver com a questão portuária, porque pra mim eu sempre tive isso na minha mente, que eu ia lidar com muitos homens. Antes de fazer engenharia, eu fiz técnico em edificações. Então, fiz edificações junto com o ensino médio, no mesmo período. Depois eu logo entrei na faculdade. Tinha muita certeza que era isso que eu queria, que eu gostava, enfim, muito, né? Gosto até hoje de construção civil. E aí fiz estágio, enfim. E na faculdade sempre, nas minhas turmas, sempre tiveram muitas mulheres. Logo que eu entrei, as pessoas às vezes perguntam até hoje, nossa, mas você é mulher, deve ter poucas pessoas. Na verdade, minhas turmas sempre tiveram bastante mulheres.
Então, eu não tive dificuldade por também isso. Porque você é nova, né? Porque assim, Eu ia falar isso. Com certeza. Com certeza eram muito mais homens, né? Com certeza. E agora, tipo assim, a gente tem muito mais mulheres em todos os lugares, sim, né? Sim. Inclusive nas faculdades de engenharia civil, né? De engenharia no geral. Então, eu acho que a gente vai chegando no momento, por exemplo, como que é ser líder agora, tal. A gente tá num momento em que, assim, não tá ótimo, porque a gente ainda enfrenta várias barreiras, tem muito ainda o que crescer, tem muito ainda o que melhorar. Mas assim, a gente chega no momento em que já tem algumas iniciativas, já tem alguns estudos, já estão dando outro olhar, né, para a mulher, não só no Porto, em qualquer outro lugar, né, onde a mulher fica, onde quer, né, tem cargo, todos os cargos que você olha hoje já tem basicamente mulheres. Então, assim, no passado, era realmente, né, um curso muito masculino. Não, agora realmente tem muitas mulheres nos cursos, enfim. Mas ali no meu dia a dia, eu acho que com certeza isso contribui muito, o fato de uma mulher ter saído... E eu entrei logo após, né, essa mulher, né, não fui ocupar um lugar que tinha um homem. E também eu acho que você saber o que você tá fazendo, assim. Claro que... eu sou muito nova, então tem coisas que, né, eu pergunto, tiro dúvida, não sei, vou procurar como saber. Mas se você sabe o trabalho, você vai ganhando confiança. Às vezes eu não preciso me impor tanto. Quando eu preciso ser brava, eu sei ser brava também. Mas assim, às vezes eu não preciso, ser super brava, que era uma coisa que eu imaginava que eu teria que ser, e eu percebi que não precisa, porque quando você sabe o que você tá fazendo... Você não vai com a ideia de que, nossa, vou ter que ser bruta, forte, falar alto. Na faculdade eu achava. E isso é uma coisa até que me impressionou, assim, no dia a dia do trabalho. E outra coisa também que eu acho que contribui, eu já estava ali na empresa, não entrei no cargo de liderança, né? Eu primeiro entrei como assistente técnica de planejamento. Então, eu fazia o planejamento, então você já vai aprendendo ali. Claro que na área, ali sendo líder, né, aprende muito mais. Sim. Mas eu já ficava ali planejando os trabalhos, então você vai aprendendo como que é a rotina da empresa, como que as pessoas conduzem as atividades. E aí, quando chegou o cargo de líder, para mim ele foi mais uma formalização de algo que eu já vinha exercendo antes. Exatamente. Rotina, você já estava inserida. Exatamente. Então, aí quando chegou a liderança, sabe, eu não cheguei lá do surpresa, nada, de surpresa. Brotou agora, ali. Agora eu sou a líder. Não foi. Então, acho que todas essas coisas, né, aos pouquinhos, assim, né, eu sou nova e tal, mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo. E aí eu fui aos poucos, fui me desenvolvendo. Quando vieram as minhas promoções, era porque eu tava preparada ali. Eu não esperava, tanto que algumas, né, quando vieram, eu não tava esperando. E aí, nossa, eu tô aqui aprendendo, eu tava feliz de estar aprendendo, enfim. E aí veio a promoção. E aconteceu. Depois veio a formalização da liderança mesmo. Então, acho que é isso, assim, que ajuda. Saber o que tá fazendo, confiar na equipe, né? Trabalhar em equipe, porque a rotina é muito insana, assim, de Porto, né? Muito dinâmica. Então, tem que estar trabalhando todo mundo junto, senão a gente não consegue evoluir, prosperar. Mas eu acho que é importante isso que você falou, de ter alguém que ocupava aquele espaço ali, que também era uma mulher, né? Com certeza. Assim, óbvio, você tem todo o mérito da sua atividade, mas é bom a gente saber que tem que ser cada vez mais normalizado, né? É o que a Fernanda estava falando agora. Você talvez não sentiu o impacto de ter... tem muitas mulheres na minha sala da faculdade. Tinha, né? Porque isso tem que ser cada vez mais naturalizado, né? Assim, acho que o objetivo de toda essa luta, né, vamos dizer assim, é para que a gente não tenha que ficar discutindo todo ano as mesmas coisas, né? Que a gente realmente veja avanços. E aí, até puxando esse gancho para a realidade que a gente vê hoje na empresa, hoje a DP World Santos, por exemplo, pode celebrar mais de 100 mulheres em funções operacionais. Então, a gente tem mais de 200 no quadro, né, de integrantes, que é um número que a gente espera que cresça cada vez mais, sendo que dessas 200, 100 estão em funções operacionais. Então, assim, é muito legal você olhar para o lado e ver uma carreta passando e é uma mulher que está operando aquele equipamento. Você olhar para cima e ver que é uma mulher que está levantando um container, coisas que até alguns anos atrás eram inimagináveis, né? Então, embora a gente queira que essa presença cresça ainda, né, cada vez mais, é importante a gente começar a ver isso se tornar comum, né? Porque só assim as coisas vão progredir, quando a gente começa a ver que isso se torna comum. E aí eu queria até perguntar para Carla,
se teve alguém que serviu pra você como inspiração, que te abriu portas, ou que você, sei lá, tenha associado, né? Ah, nossa, eu quero fazer isso também, eu quero ser assim um dia. Alguém que tenha te puxado nesse sentido pra estar onde você tá hoje. Sempre fui muito corajosa desde pequena. E quando eu tinha 15 anos, eu tenho uma prima que ela era caminhoneira. Ela dirigia o caminhão grávida, né? Ela deixou eu dirigir, ela me ensinou ali a dirigir com 15 anos. A partir dali, e acho que até antes também, eu sempre gostei muito dessas coisas, né? Que mulher fazia, que habitualmente homem tava... A gente estava mais acostumado a ver homem executando, né? Uhum. E aí passou os anos e eu sempre fui buscando profissões que tinham mais homens, né? E sempre admirei ver mulher na posição, né? E na Deep World, eu tenho algumas amigas que entraram antes de mim, né? E eu já admirava, né? Eu assistia, acompanhava em rede social, sempre acompanhei rede social, LinkedIn, Instagram, Facebook, acompanhava eles postando, né, sobre mulheres na área, né? E assim, independente do gênero, né, eu sempre admirei esses trabalhos, né? E foi o que me levou a seguir isso, né? Fernanda e Carla, né? Vocês que são mães, e a Fernanda até comentou um pouquinho já sobre essa questão da maternidade, do trabalho. Eu queria fazer um paralelo aqui. A Fernanda tem 2 filhos grandes já, né? Você tem uma filha de 23. Uma filha de 23 e um filho de 17, quase 18. E a Carla tem um menino de 9 anos. 9. Como é que vocês enxergam essa questão da maternidade para a mulher no mercado de trabalho, né? O quanto isso... Não quero usar a palavra atrasa, mas o quanto isso faz você ter que escolher algumas coisas em relação ao momento de vida ali no trabalho. A própria Fernanda deu um exemplo aqui, né? De que você teve que deixar de se arriscar, né? De olhar mais para a maternidade do que para o seu trabalho em algum momento da vida. Sim. Como é que vocês veem isso, assim? Como é que tem sido para você? Como a Fernanda falou, a gente tem uma rede de apoio, né? Uhum. Eu tenho uma rede de apoio que é minha mãe, o pai do meu filho, né? Então, como eu trabalho de turno, a minha mãe, ela me ajuda. O pai dele fica com ele quando eu tô trabalhando de madrugada, né? E aí a gente vai seguindo. Não é simples, né? Tem o horário da madrugada que eu preciso dormir de dia, né? E aí ele tem que ficar quietinho em casa, me deixando dormir, né? E ele acostumou já com isso. Ele já acompanha a minha rotina. Hoje você tá com o horário, mamãe, né? Cada semana é um horário. Aí ele fica, mas ele me ajuda muito, né? E a minha família também. Ainda bem que tem dado... Eu acho que é muito importante a rede de apoio, né? Porque se não fosse isso pra gente... Lógico que a gente daria um jeito, né? Põe na escolinha, faz isso, faz aquilo, a gente consegue. Mas assim, a importância de ter aquelas pessoas ali, né? Te ajudando, cuida de um, leva um ali, faz isso aqui. Teve um episódio assim, que às vezes eu chegava de madrugada... Da faculdade não, eu chegava de madrugada da faculdade e eu trabalhava e fazia faculdade, aquele esquema que eu fiquei falando, né, que eu ia e voltava de Peruíbe. Eu chegava 00:30, 1h, a minha sogra estava sentada do lado do berço da Isabela, esperando eu chegar, porque ela não ficava confortável de saber que a neném estava dormindo ali e que o pai estava ali, mas mesmo assim ela ficava lá do lado esperando eu chegar. Ai, Fernanda, agora eu vou dormir. Ela passava... Calma, agora eu vou dormir. Troca o turno. Passagem de turno. Vai te render rendição. Então, assim, é super importante. Quando você tem essa rede de apoio, você consegue crescer, você consegue ir atrás, né? Não tô falando que você, se não tiver, porque tem muitas mulheres que não têm. Sim. Consegue também, muito mais difícil, de outra forma, colocando na creche, na escola, dá-se um jeito, né? Mas assim, eu tive essa grande ajuda, né? Então, assim, pra mim foi... então, quando você fala assim, ai, nossa, você conseguiu crescer, tal, você chegou nesse posto, você é coordenadora. Mas o tanto de gente que ajudou, que esteve ali presente, a levantar, né? A te ajudar, tá disposto ali a te acompanhar, marido, mãe, pai, a sogra, sogro, né? Então, tipo assim, é super importante. Então, eu não cresço sozinha, né? Eu cresço com um monte de gente junto me apoiando, né? Sim. Então, isso eu acho que quando a gente tem essa rede de apoio, é um
plus, assim, gigantesco. Ainda existe uma questão de que hoje a gente vê que as redes de apoio, elas são formadas muitas vezes só ou, na maior parte, por mulheres também, né? E aí pesa essa discussão de que até quando tem que se ajudar, são mulheres se ajudando, né? E sempre pesa mais pro lado da mulher. Sim. Como é que vocês se dividem em casa, assim? Vocês dividem as tarefas com os companheiros de vocês, né? Eu já tenho um pouquinho mais de tempo aí, né? Eu já consegui colocar num ritmo, né? Desde criança a gente foi acostumando, né? Todo mundo em casa. Então, assim, meu marido ajuda super. Então, assim, não tem aquele assim, você tem que lavar louça. Um levanta, lava. Meu marido normalmente lava. Se não é ele, é a Isabela. Se não é a Isabela, é o Nicolas. E assim, então tem uma dinâmica em que todo mundo ajuda. Funcional, todo mundo mora ali. né? Todo mundo ajuda. No começo, eu tive muito que falar assim, fulano, faz favor. Faz isso pra mãe. Ciclano, faz isso pra mamãe, não sei o quê. E aí a gente conversava, puxa, mas tem que pedir, não tá vendo que precisa ser feito? No começo tem que pedir. Em algum momento isso vai virar costume, isso vai virar uma rotina. Hoje em dia eu já não peço mais nada. Todo mundo vê o que tá acontecendo. Tem roupa no varal? Não dá pra eu tirar? Alguém vai tirar. Sim. Alguém vai dobrar. Sim. Entendeu? Então, assim, em casa, graças a Deus, já funciona bacaninha, assim, né? A gente tem... Então, todo mundo se ajuda, né? Porque um estuda, o outro faz faculdade, todo mundo trabalha. Então, todo mundo tá bem ocupado. Então, todo mundo ajuda um pouco e não fica pesado pra ninguém, né? Sim, fica então, uma dinâmica fluida, hoje em dia, né? uma dinâmica fluida. No começo foi difícil. Não vou falar que fácil, não. Quando são pequenos... Você já sentiu esse peso da sobrecarga? Foi bem difícil. Foi bem difícil. Bem difícil. Mas, assim, até porque na época meu marido também não ajudava muito, não tinha costume de ajudar, porque saiu de casa, a mãe fazia e tal. Mas hoje em dia é super assim, todo mundo se ajuda, né? E vamos que vamos, né? Que aí dá pra eu estudar também, dá pra eu trabalhar, dá pra todo mundo fazer um pouco. Então, assim, pra mim isso já é super positivo. Mas, assim, até falando, né? Nesse crescimento, nessa formação, durante os anos... Foi super importante que minha filha... Porque eu acho que as mulheres que estão crescendo agora... Já têm um instinto totalmente diferente. Totalmente diferente, né? Então, como o meu menino era mais novo... não, Isabela, vai lavar louça. Isabela, vai lavar louça. Por que não, Nicolas? Aí eu comecei a pensar... Ela por começou, que não, ela Nicolas? começou Ela a te dar esse cutuque. A mudar a rotina de casa. Porque eu deixava ele um pouco mais... É menino, livre, é novo. Por que não, Nicolas? Porque ele é mais novo. Porque ele é mais novo. Então, assim, eu falava, Isabela, lava a louça. Ela ia lavar a louça, Nicolas, vem secar. Então, assim, essa dinâmica também foi ajudada, porque ela falou, não só porque eu sou menina eu tenho que fazer. Todo mundo tem que fazer. Então, você assim, vê como já vem a nova geração, né? Com outra cabeça. Então, tipo assim, eu tive que ficar atenta a isso também, né? Porque, assim, a minha geração já é mulher, que era responsável. Já tava mudando, claro. Eu já fui trabalhar, tal, não tinha... Mas ela já foi me cutucando, me puxando. Por que eu? Né? Então aí você vai vendo que realmente hoje todo mundo faz. E ela conversava com você sobre pautas desse tipo, assim? Sempre. De abrir a cabeça, enfim, coisas do trabalho, coisas que às vezes passam despercebidas, mas tem alguém novo chegando, né? Sim, e ela sempre me deu uns toques, assim, e eu sempre parei pra prestar atenção. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Porque você pode simplesmente falar assim, não é assim, acabou. Eu fui criada assim, então vai continuar sendo assim. Não. Comecei a abrir o ouvido, prestar mais atenção. Falei, ela tem razão, né? Ela, mãe, você tá sendo preconceituosa. O que eu fiz? Eu faço isso com a minha mãe. Direto, mãe, você falou uma frase preconceituosa. Eu faço isso com a minha mãe. Aí eu assim, você jura? O que eu fiz? Tá, deixa eu fazer a frase de novo. Então, assim tá certo. Então, assim, a gente vai crescendo também, né? Vai acompanhando como que vem vindo. Então, as mulheres hoje já têm uma outra cabeça. Eu vejo muito isso com a minha mãe. Minha mãe tem 60 anos e, assim, a vida inteira dela, ela era professora. Hoje ela é aposentada. Então, assim, a vida inteira dela, ela conviveu com jovens, com pessoas novas. Então, assim, eu não digo que ela é uma pessoa conservadora, com a cabeça fechada, porque ela viveu muito essa transformação, né? O ambiente escolar, ele é excelente pra isso, né? Você quer aprender qualquer tipo de coisa boa ou ruim, você tem que ver na escola como é que tá acontecendo. Mas vira e mexe acontece da gente estar vendo alguma coisa na TV, ela fala, mãe, isso não é legal, isso é preconceito. Aí ela começa. Aí ela defende o ponto de vista dela, porque ainda existe uma resistência. Ela fala, mas por quê? Mas eu tô falando de tal coisa, eu não tô falando de, sabe? Ela quer se justificar.
E aí eu falo, explico, assim, eu não desisto, porque tem gente que fala, não, deixa, né? Pessoa com mais idade pensa assim, acabou. Mas eu acho que se a gente não abrir espaço pra dialogar... Exato. Assim, você abre mão da pessoa e deixa ela pensar errado não, mas assim, deixa ela ser preconceituosa pra sempre. Eu acho que existe o caminho do diálogo, né? De você explicar por que não é legal, porque é melhor ela escutar, né, de mim, que sou filha, do que, sei lá, arrumar uma confusão na rua algum dia, por algum motivo. Mas as gerações novas, elas realmente estão bem diferentes. E isso ensina muito pra gente também, né? Ensina muito. Então, ou você aprende, ou você fica... Ou você fica pra trás. Pra trás, Eu queria perguntar, assim, de modo geral, o que vocês acham que a gente pode celebrar hoje, né? Todo mundo sabe ainda quais são as dores da mulher em relação à vida, à insegurança que a gente sente na rua, ao trabalho, às dificuldades, né? A largada não é do mesmo ponto de partida que os homens, a gente sabe disso. Mas o que vocês acham que a gente pode comemorar? Vocês têm além de vocês serem esses exemplos, né? Vocês têm alguma história, alguma referência, exemplo que vocês queiram comentar? Um exemplo. Até acho que vou pegar um pouquinho o gancho da Fê, né? De quebrar preconceitos, enfim. Quando você me perguntou mais cedo se eu era a única mulher da equipe, enfim. Tem uma pessoa que ela não é diretamente da minha equipe, só que ela tá todos os dias lá conosco, que ela é da parte da limpeza do terminal. Só que ela todo dia, ela parece que é mais da minha equipe do que da equipe da limpeza, porque ela tá mais na área operacional. É por isso ela não tá na parte de limpeza predial, que é a Raquel. A Raquel, ela é uma operadora de varredeira e ela é incrível. Ela é muito boa no que ela faz, assim, ela é excelente funcionária. E ela é a primeira operadora, eu tenho quase certeza disso que eu tô falando. Ela é a primeira operadora de varredeira que a gente tem lá no terminal. Nossa. Antes nunca tinha tido. E eu nunca pensei por que a gente não teve antes. E aí quando ela veio para ser operadora de varredeira, eu acho que eu já tava como líder nessa época. Porque sou eu que abro todo dia de manhã as permissões de trabalho para ela. Então, ela veio e aí me falaram, nossa, a Raquel vai ser a nova operadora, enfim. E eu tipo assim, nossa, né, uma mulher, como que eu nunca pensei nisso antes, né? Que poderia ser... Que uma mulher poderia ocupar essa função. Mulher, exatamente, eu nunca tinha parado pra pensar, assim, sempre tinha sido homens e eu nunca questionei por que a gente não contrata uma mulher. Nem sei de quem que foi essa ideia. Só eu sei que ela é incrível, ela é muito boa, assim, é de longe a melhor operadora que a gente já teve. Que legal. Não é porque ela é mulher, é porque ela simplesmente é muito comprometida, ela é muito boa no que ela faz. E aí você perguntou, né, sobre o que a gente pode celebrar. Eu acho que realmente tem um caminho, mais conquistas, né, que a gente tem que alcançar. Mas que nem eu comentei mais cedo também da faculdade, que eu já via mais mulheres nos cursos, enfim, né? Eu sempre vi muitas mulheres nas minhas salas de aula. Eu tive exemplo de outras mulheres no meio que é muito masculino. E agora com esse exemplo que eu trouxe da Raquel, às vezes a gente não para, né, pra pensar a possibilidade de ter mais mulheres, enfim. Mas aí quando vem isso se torna, né, se torna normal, assim. Porque eu não pensei nisso antes, mas aí... Né? Que antes era negado pra mulher. Hoje em dia a gente vê a possibilidade. E depois a gente nem ninguém questiona, mas é uma mulher ou é um homem, é simplesmente uma pessoa competente, né? Então eu acho que a gente tem que celebrar isso, né? Mulheres cada vez mais ocupando novas funções, sabendo que a gente ainda tem muito pra conquistar, mas não deixar de celebrar essas pequenas conquistas, né? Que aí aos poucos a gente consegue ver que vamos chegar, né? Talvez, né? Num dia de mais igualdade. Exatamente. O exemplo da Carla é muito nítido, que tipo assim, né? Onde ela tá operando um RTG, né? Eu fico assim, de boca aberta, porque né, é super importante, é um cargo difícil, não é comum. E elas estão galgando ali, né? Cada um crescendo. Sim, só tem 3 mulheres. E daqui a pouco com certeza vai ter mais. Eu lembro, quando a primeira vez que eu entrei num ônibus, assim, acho que eu tava na época de escola também, que eu vi uma motorista mulher. E eu fiquei, eu também lembro disso. Uma mulher. Eu também. E eu lembro que eu achava lindo mulher dirigindo ônibus. É super difícil de ver, né? E aí a gente tem que chegar no momento que lá do terminal a gente já não faz, é uma mulher, né? É uma mulher, tipo, tem que ser simples, né? Tem que ser ok, porque assim, é uma coisa natural, não tem que ser. Hoje a gente olha, por exemplo, tem a moça que faz o portainer. Eu esqueci o nome dela. A Fabiana.
poxa, que máximo, né? Sensacional. Ela com RTG, tem 3 fazendo RTG. Então, assim, hoje a gente faz, né? Não, e você vê, o Porto existe há sei lá quantos mil anos. Sim. A gente teve em 2022 a primeira mulher no maior equipamento portuário. Exato. Né? Então, é loucura, né? Que isso se torne uma coisa normal. Hoje quis abrir essa porta, né? Também, porque até então era negado. Exato. Sim. E também não tinha mulher interessada, né? Porque no RTG mesmo a Fabiana era única alguns anos atrás, né? Não tinha. Mas agora, abre portas, né? Fala, poxa, legal, olha só. As meninas que estão na carreta, assim, você que já tá na RTG, o que eu acho massa é o poder que a gente tem de incentivar outras mulheres, né? Que vai olhar e vai ver a Carla tão pequenininha e tal, ela consegue, eu vou conseguir também. Porque todo mundo é capaz, independente do gênero, você faz curso, você se capacita, você tem a capacidade de operar um equipamento grande, basta você querer, né? Entendeu? Então, e buscar essa capacitação, né? Eu vou pegar um gancho aqui do primeiro episódio que a gente gravou e fazer essa pergunta pra vocês. O que falta, então, para as mulheres conquistarem o Porto hoje? Olha, eu acho que falta ainda um pouco de coragem também, porque... E falta um pouquinho de informação também, porque muitas têm aquilo na cabeça que não vão conseguir, porque eles não permitem mulher na operação, no porto, mas tem que ir, porque tem sim essa permissão, a gente tem esse espaço, a Deep World, ela é ótima nisso, sabe? Agora, abriu outro recrutamento e tem algumas mulheres que passaram já e estão participando, e cada vez está vindo mais. Eu tenho amigas que vêm falar, nossa, Carla, eu quero fazer também a prova, né? Que legal. E isso antigamente não pedem tinha. Dicas. Pedem, eu recebo mensagens, né, de como foi, como que é a entrevista e tal, e eu passo, né, eu incentivo. Eu acho gostoso esse poder de incentivar, né, incentivar outras mulheres a querer, né, sair daquela zona de conforto do trabalho habitual das mulheres, né, aquele que é mais o delicadinho e tal, que tu pode ser delicada no equipamento também, né, e é interessante porque fica um ambiente mais bonito também, né. Mais limpo também. Mais limpo. Tem uma frase que eu nunca esqueci. Eu conversei recentemente com a Paula Bispo, que foi a primeira operadora de costado, capatazia que a gente chama. E a gente estava gravando uma matéria com ela para mostrar a função, né, fazer esse anúncio de que ela era a primeira. E aí ela estava fazendo uma simulação da atividade dela, que é tirar a castanha do container, né? E aí, nesse meio tempo, ela tava conversando comigo e contando que ela escuta muita graça, assim, até hoje. Embora tenha um lado positivo, a gente sabe. Duvidam da capacidade, né? Mas duvidam da capacidade, assim. Muitos caras mal instruídos, desinteressados, que falam, assim, besteira, né? Enfim, ela escuta bastante coisa ruim. Óbvio que ela tem o incentivo dos colegas, ela tem pessoas que estão ali se ela precisar, mas ela também escuta muita graça. E aí ela tava contando e eu fiquei assim abismada, não com a situação em si, porque eu imaginava, mas com o que as pessoas falavam pra ela. E aí eu perguntei, nossa, mas você não fica com ódio, com raiva, com vontade de xingar a pessoa de volta? E aí ela falou assim, eu sou a primeira. Se eu não ficar forte aqui e não eu sair, outras, né? não tem outras. Porque aí vão falar, tá vendo lá, abriram a chance pra uma mulher e ela não aguentou. E aí acabou ali. Aí ela falou assim, eu tenho que continuar firme, porque sou eu que vou abrir porta pra que outras pessoas continuem. Pra que outras mulheres queiram entrar. A palavra que eu ia falar quando você perguntou, o que né, pra gente celebrar, eu acho que assim, o que a gente tem que melhorar muito, mas a gente já tem uma representatividade. Então, a representatividade é primordial. Importa demais. Demais. Então, assim, não é que não desbravar, ser a primeira, nossa, mas assim, você já ter gente fazendo, e se você fala, não, eu posso, porque já tem gente lá, porque né? vira uma referência, né? Não, tem a Paula, tem a Carla, tem a Fabiana. Exatamente. Isso não só na parte operacional, que a gente cita muito, né? Porque o operacional é sempre onde tem mais os homens e tal. Mas assim, a própria área administrativa, né? Por exemplo, se a gente olhar a quantidade de diretores. Então, assim, hoje a gente tem uma diretora mulher. Então, tipo assim, eu já olhei e falei, nossa, que da hora. Então, assim, né? Tipo assim, é possível. A gente tem aquela representatividade. Temos gerentes, né? Mulheres já, que não tínhamos, né? Então, assim, está iniciando, está crescendo, está melhor, sim.
mas a gente tem muito ainda a melhorar, né? Então, essa representatividade ajuda bastante as meninas que estão vindo. Eu já tô ali, né, bastante tempo, mas assim, aquelas que estão chegando, de enxergar que eu posso, aquela mulher fez. Então, né, e de ver lá. em você também. Por exemplo, você não só... É a mesma coisa que você falou agora. Eu vejo que tem uma diretora mulher. Então, aquilo também me inspira a olhar pra frente. Mas de você ser o exemplo de quem vem atrás, Exato, né? Assim, você, exato. Fernanda, você tá hoje no cargo de coordenação de um setor financeiro. Então, pra muitas isso... Nossa, será que é possível? Será que dá? Você também é esse exemplo. Apesar da área administrativa ter muito mais mulheres, mas sim, eu acho que... E outra, não só também... não só no trabalho, né? Tipo assim, eu quero ser um exemplo para minha filha, que é uma mulher, para minha sobrinha. Também. Que elas estão vindo. Apesar de elas já me darem uma rasteira, né? De informação, de tudo. Mas assim, elas estão vindo. Você tem que ser exemplo, né? Eu tenho uma sobrinha que ela é apaixonada por mim. Desde pequena, assim, ela me vê como um espelho para ela, né? Então, e aí você ser essa pessoa, né? É importante. E olha a responsabilidade, né? Que a gente carrega, porque a gente tem que ser exemplo, né? Então, eu acho muito bacana. Não, então, se a gente pensar, desculpa te cortar, 50 anos atrás, que mulheres, assim, né, mães, chefes de família, tinham uma graduação, uma pós-graduação sequer, né? Isso era muito impossível, assim, da gente acreditar, né? Exatamente. E hoje a coisa tá mudando, você vê que cada vez se especializando mais, buscando mais. É o que você falou, ser referência pra sua filha, né? Esse ponto que você tocou era o que eu ia falar, que na verdade o que eu acho o melhor incentivo é, além de, claro, ter pessoas que possam ser sua referência para você olhar e ver que é possível chegar lá, eu acho que o principal é o estudo, assim. Na minha vida eu sempre tive pessoas que me incentivaram muito a estudar, meus pais sempre estiveram do meu lado. Nunca teve, assim, nada... ninguém falou que eu não era capaz de nada. Então, eu nunca pensei que não fosse possível nada pra mim, porque eu sempre achei que qualquer coisa era possível. Mas eu acho que o estudo é o principal pra reduzir abrir portas também, isso, né? a diferença. Porque, no final das contas, se você é competente pra exercer a função, é conhecimento, né, experiência e competência, basicamente. Não interessa, no fim das contas, não interessa muito gênero, né, no dia a dia. Então, eu acho que o estudo é o principal, assim, a primeira base, que aí se você tem certeza daquilo que você tá fazendo, você tem o conhecimento. Uma professora minha uma vez me falou isso, né, aquilo que você conquista, ninguém tira de você, né, então quando você tem aquilo pra si, ninguém vai tirar de você, né? Então acho que o estudo é o principal para reduzir as diferenças. Sim. E você ir atrás do seu, né? É isso. Às vezes você evitar criar um ambiente de comparação, de eu queria ser fulano, eu queria ser ciclano, e você focar no seu e se especializar naquilo que você quer fazer, né? Isso. Bom, esse então seria um conselho que você deixaria para eu ia fazer essa pergunta na sequência. Um conselho que você deixaria para as meninas que estão, meninas não, para as mulheres que estão aí com vontade, mas que nem a Carla falou, às vezes não tem a informação, estudar. O que mais? Eu acho que o planejamento é essencial. Por exemplo, o estudo é primordial, claro. Mas assim, você se planejar onde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar lá. Sim. Talvez você... É sua meta. Você... talvez tenha algumas pessoas que você fala, olha, aquela pessoa chegou, então vou dar uma estudada do que ela fez, porque eu quero fazer... Eu faço isso até hoje. Olha que eu com 45 anos, eu ainda faço. Nossa, como que faz? Aí você fez o quê? Eu vou fazer isso também. Eu sabia que eu tinha que dar um passinho de cada vez e tal, pra chegar lá. Porque então, não tem como tipo assim, pular etapas, né? Você tem um plano. Tem um eu acho que assim, eu falo muito pra minha filha, põe no papel, tira da sua cabeça. Porque na cabeça a gente se perde. Então pega o papel, um Excel, né? Que eu adoro um Excel, mas assim, eu pego um sulfite, o que for. Uma lousa lá em casa. Você coloca onde você enxerga. Preto de lousa, eu fiz em casa, na época que eu tava fazendo a prova pro RTG, eu escrevia lá e acabou ficando pras anotações de coisas que eu tenho que fazer. Exato. Mas tu tem que escrever em algum lugar. Tem que fazer meta, tem que colocar e planejar. Falar assim, olha, eu preciso desses passos para chegar ali. Isso. Então, quando eu vou fazer cada passo, né? E aí você chega. Sim. Você consegue. Você
tem um monte de inspirações de pessoas que já fizeram. Então, assim, é só se planejar. Eu acho que, assim, a educação, né? Os estudos, cursos, o que for de planejamento para você chegar onde você quer, é super importante, né? Tira do papel, coloca no papel, tira da cabeça, coloca no papel e organiza para você enxergar, ter foco, enxergar o que você, aonde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar lá, né? Então, esse é o conselho para as que vêm vindo. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês. Tô muito feliz que a gente teve essa conversa, né? Acho que agrega muito para quem tá chegando e para quem tá na área também, mas de repente tá ali sem saber para onde vai, o que quer fazer. É aquilo que a gente falou, não tem nada mais importante do que você ter referências, né? E eu espero que a cada ano a gente veja cada vez mais mulheres ocupando esses espaços. Né? A equidade, que a gente tanto fala. Então, vou desejar antecipadamente um feliz Dia das Mulheres para vocês e agradecer a participação de vocês três, foi super importante. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Obrigada.